Todos nós sabemos que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Mas quantos de nós levamos isso realmente a sério? Se é um dos portugueses que sai de casa de manhã a correr sem tomar a primeira refeição do dia em condições e passa por um café e come qualquer coisa apressadamente, deve mudar de atitude a bem da sua saúde. Quando o pequeno almoço é insuficiente, o organismo entra num estado de fraqueza, afetando a concentração e a qualidade do nosso trabalho. São 7 os grupos de alimentos que compõem a atual roda dos alimentos. Cada um destes grupos apresenta funções e características nutricionais específicas, pelo que todos eles devem estar presentes na alimentação diária. Os cereais, por exemplo, devem ser consumidos entre 4 a 11 porções. Os legumes, entre 3 a 5 porções. E a fruta, 3 a 5 peças diferentes. A água é uma das novidades apresentadas pela nova roda dos alimentos e ocupa a posição central. Deve ser bebida em abundância, pelo menos 1,5 litros por dia. Para termos uma alimentação saudável, é muito importante seguirmos as indicações da Roda dos Alimentos. Já agora uma curiosidade. Sabia que a Roda dos Alimentos foi criada nos anos 70 por portugueses para uma campanha de educação alimentar, cujo slogan era "Saber comer é saber viver". Passados tantos anos, o slogan mantém-se atual, porque, de facto, a qualidade da alimentação é determinante na nossa qualidade de vida. Muitos de nós comemos mal. Ou porque comemos em excesso, ou porque os alimentos ingeridos têm demasiada gordura, ou ainda porque não fazemos uma alimentação variada. E a nossa saúde e bem-estar geral dependem essencialmente daquilo que comemos. A obesidade é, na generalidade dos casos, consequência de uma má alimentação. Esta doença assume números de tal ordem preocupantes que a Organização Mundial de Saúde já considerou que este é o maior problema de saúde pública que a Europa terá de enfrentar neste século. Em Portugal, a situação não é mais otimista. 35% da população portuguesa tem peso a mais e 15% é obesa. Nas crianças, os números também crescem. 32% excedem o peso considerado normal e destas, 11% têm obesidade. O frigorífico e a despensa dizem muito sobre os hábitos alimentares dos portugueses. Independentemente do agregado familiar, num frigorífico ideal há alguns produtos essenciais que não devem faltar. O leite é um alimento de eleição. Gordo, meio gordo ou magro é presença obrigatória num frigorífico. Uma criança e um adulto devem beber 5 decilitros por dia e o idoso deve aumentar essa dose para 6 decilitros, o equivalente a 3 copos. Se preferir, substitua esta quantidade de leite por 30 gramas de queijo. E comer bem passa também por fazer corretamente a gestão dos alimentos. Os iogurtes também não devem faltar num frigorífico ideal. Se forem naturais, tanto melhor.
O queijo também é uma escolha acertada, flamenco, fresco ou outro qualquer, desde que não seja demasiado gordo. A manteiga também pode estar presente, desde que o seu consumo não seja em excesso. Os legumes e as hortaliças são obrigatórios, sobretudo as couves. Sabia que a couve galega tem 6 vezes mais cálcio do que o leite? Devem estar sempre à mão para fazer uma sopa nutritiva. Nabo, alho francês, agrião, espinafre, tomate, cenoura, abóbora. E fruta, sobretudo de época, não pode faltar. O azeite devia ser a gordura de eleição para cozinhar. As gorduras representam 33% do total de energia ingerida diariamente. Para uma alimentação saudável, seria essencial substituir as gorduras saturadas por gorduras monoinsaturadas. O azeite é uma delas. As leguminosas também devem estar presentes numa despensa. O feijão, o grão de bico, as lentilhas, as favas, as ervilhas e outras leguminosas são uma excelente fonte de proteínas, hidratos de carbono, fibras, vitaminas e minerais. Já vimos que saber escolher e conjugar os alimentos é fundamental para uma alimentação saudável. Mas igualmente importante é saber manipulá-los quando estão a ser preparados. Por exemplo, o que fazer quando queremos cozer um ovo que tem bocados de palha ou excrementos na casca. Como a casca é porosa, a lavagem pode arrastar para o interior do ovo os contaminantes da casca, como por exemplo as salmonelas. Assim, em vez de lavar o ovo, deve limpá-lo com um esfregão e só depois cozê-lo muito bem. Deve usar utensílios diferentes para a carne, para o peixe e para os legumes. Uma faca que foi utilizada, por exemplo, para cortar carne, não deve ser utilizada para cortar vegetais. O peixe deve ser fresco. Caso contrário, acumula bactérias nas guelras e nas tripas. Se não é arranjado logo após ser pescado e metido no frio, as bactérias vão multiplicar-se e contaminar a parte que vamos comer. Como pode ter a certeza da frescura de um peixe? Existem vários sinais. O cheiro a mar, os olhos salientes, a córnea translúcida e a pupila negra, a barriga intacta e firme, a pele de cor viva e brilhante, as galgas vermelhas, brilhantes e sem muco. A carne é também um produto que sofre transformações químicas desde que o animal é abatido. Por isso, há que ter cuidados especiais na sua conservação e manipulação. Para que a carne se mantenha nas melhores condições até à altura de ser cozinhada, deve conservá-la no frio. E para que seja mais saudável, devem ser retiradas todas as gorduras e peles. Grelhar a carne na brasa, na chapa ou numa frigideira antiaderente ajuda a diminuir a quantidade de gordura. E não se esqueça que passar bem a carne é uma forma de matar bactérias e, sobretudo, parasitas. E não se esqueça que uma alimentação saudável é uma alimentação variada. Coma de 3 em 3 horas. Não salte refeições. Não coma demais. Reduza o consumo de sal. Coma mais legumes e mais hortícolas. Beba mais leite. Não abuse das bebidas alcoólicas. Modere a ingestão de açúcar. E se puder optar por alimentos produzidos em agricultura biológica, ou seja, sem a adição de agroquímicos, como esta laranja, por exemplo, tanto melhor. Fazem bem à saúde, ao ambiente e já sabe que o planeta agradece.
What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part.
When you hear the word insulin, you may think of a drug taken by people who have diabetes. While this is true, what you may not know is that insulin is one of the many hormones created in the human body. Insulin is important to the body. It allows blood sugar, or glucose, to get into cells to provide them with energy. When you eat, your body breaks down food into glucose in your small intestine. This is your body's source of energy for everything it does, from working and thinking to exercising and healing. Glucose travels through your bloodstream looking for individual cells that need energy. For glucose to get into the cells, it requires insulin. Insulin is the key that unlocks cells for glucose to enter and deliver energy. When insulin arrives, it signals the cell to activate glucose transporters. These transporters pull glucose through cell walls. When glucose moves into the cell, it delivers energy. Insulin is normally produced in the pancreas. When glucose enters your bloodstream, the pancreas matches it with the right amount of insulin to move glucose into your cells. In people with type 2 diabetes, the pancreas may not be doing its entire job. It may produce less and less insulin over time. If this happens, there isn't enough insulin in the bloodstream to unlock cells. With the cells locked, glucose can't get where it is needed to provide energy. In some type 2 diabetes patients, cells build up a resistance to insulin. Even though there may be enough insulin in the bloodstream, it can't unlock cells to allow glucose to enter. As a result, it takes more insulin to find the right key to unlock the cell for glucose. This makes it more difficult for cells to get the energy they need. When glucose can't get into cells, either because there isn't enough insulin or because the body is resisting it, glucose begins to build up in the bloodstream. As a result, all that energy is wasted. It does not get to cells where it is needed. Without glucose in your cells, they lack the energy they require to keep your body working. Talk to your doctor to see if insulin might be right for you. Use our customizable discussion guide to help lead that conversation.